Bom, pessoal, eu estou fazendo um teste para ver se eu consigo fazer uma explicação dentro do conteúdo que eu fiz para vocês, né? Das explicações que eu faço por escrito, porque às vezes fica mais fácil essa explicação falada, né? Aqui, esse primeiro exercício dessa semana 2, ele traz um exercício de gramática. E nesse exercício de gramática, a gente está trazendo o passado. Então, assim, vocês já devem ter aprendido no decorrer de todos esses anos, mas não precisa preocupar que a gente vai fazer uma revisãozinha sobre tempos verbais, né? O presente, passado, futuro. E esse exercício, ele tá focando aí nessa parte do passado. Não só um tempo verbal do passado, ele está trazendo dois tempos verbais do passado, né? Que é para dar uma dificultadinha, mas não precisa se desesperar que a gente vai conseguir organizar isso certinho. Então vamos lá. Ó, eu vou lá embaixo no exercício primeiro para depois vir aqui nas explicações. O exercício, ele te traz única e exclusivamente essa parte da gramática e isso aqui que vai ser o exercício que você tem que fazer. Aqui ele traz para você os nomes Past Continuous e Simple Past e o que a gente vai chamar de palavrinha de ligação, que vai ligar o Past Continuous com o Simple Past. Então, antes de mais nada, a gente vai aprender o que é o Past Continuous e o que é o Simple Past, para depois a gente vir nesse exercício e ver o que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Lá em cima, ó, vamos começar pelo Past Continuous. Lá em cima, antes mesmo de mostrar para vocês o Past Continuous, eu vou relembrar o Present Continuous. Por quê? Porque o Present Continuous e o Past Continuous, eles são similares em estrutura. E aprendendo o Present Continuous, relembrando o Present Continuous, vai ficar mais fácil para a gente entender o Past Continuous. O que é o Present Continuous? O Present Continuous, ele é aquele tempo verbal que indica uma ação que está acontecendo neste momento. Lembre bem da palavra acontecendo. Acontecendo, NDO. Aqui, ó, NDO. Então, você já vai saber que este acontecendo, esse NDO no final, é o que vai ter em todos os verbos, tá? Então, por exemplo, agora, a Nayara está ensinando o conteúdo, né? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês em português e logo em seguida o exemplo em inglês, para ficar mais fácil da gente entender. Eu estou estudando. Em inglês, I am studying. Então, enquanto o verbo em português ele vem com o final NDO, cantando, dançando, brincando, nadando, comendo, tudo isso é o NDO. Em inglês, ele vem com ING. I am studying. Studying, dancing, living, watching, tudo que tiver o ing no final representa, no caso do presente, o present continuous, né? Então aqui a gente tem esses três exemplos. I am studying. Nayara está ensinando inglês. Nayara is teaching English. Eles estão brincando em casa. They are playing at home. Então, sempre que tiver esse... Eu só tô dando ênfase no final, que é para ficar bem gravado, que é o ing. O que a gente vai ter que prestar bem atenção aqui? A gente tem uma estrutura da frase. Todas as frases, elas possuem uma estrutura. O que é essa estrutura? Primeiro vem o pronome pessoal ou sujeito. No caso dessa frase aqui, a gente não tem pronome pessoal. O que são pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, I, you, he, she, it, we, you, they. Aqui nesse exemplo, a gente tem um sujeito, que é a Nayara. Mas aqui nesse exemplo de baixo, a gente tem o pronome pessoal eles, né? Logo em seguida, a gente tem o verbo estar em alguma conjugação. Por exemplo, Nayara está.
Eu estou, eles estão. Então, o verbo estar conjugado de acordo com o pronome pessoal. O verbo principal com NDO, né? O final NDO, brincando, e o complemento. Então, aqui vem o complemento. Então, como que vai ser sempre a estrutura dessa frase? Pronome pessoal, verbo estar, verbo principal com NDO e o complemento. Em inglês, será que é a mesma coisa? Vamos ver. Sim, olha só, a mesma estrutura aqui, a mesma estrutura aqui. Pronome pessoal, verb to be, o verb to be ele vem exatamente de acordo com o pronome pessoal. Verb in the ing e o complemento. Lembrando que o verb to be ele muda de acordo com o personal pronoun. No presente, a gente tem 3 verbos to be. Am, are e is. Eu até dei os 3 exemplos aqui, ó. Am, is e are. O are é usado para o plural, o is para o singular e o am única e exclusivamente com o I. Depois que a gente aprendeu o present continuous, a gente vai passar para o past continuous. O present continuous ele fala de uma ação acontecendo no presente, neste momento no presente. Já o past continuous ele fala de uma ação que estava acontecendo no passado, enquanto alguma outra ação também estava acontecendo ou enquanto sofreu uma interrupção, tanto faz. Por exemplo, eu estava assistindo televisão quando minha mãe chegou. Eu estava conversando quando a professora chegou. Ele estava lutando no período da guerra, que aí não é uma interrupção, mas a gente está falando de um período naquele passado. Então, aqui eu trouxe para vocês exemplos em português e depois exemplos em inglês. Olha, eles estão brincando em casa. Esse exemplo é no presente, né? Então, é o present continuous. Passando para o past continuous, ficaria como? Eles estavam brincando em casa. O que sofreu alteração nessa frase? O verbo estar. Em inglês, funciona exatamente da mesma forma. They are playing at home. Presente. E para passar para o passado? They were playing at home. Então, é importante a gente focar nessa mudança que é dada exclusivamente no verb to be. Então, present continuous, eu vou usar o verb to be de acordo com o pronome. Em português é diferente. É eu estou, tu estás, ele está, nós estamos. Em português tem muito mais mudanças do que em inglês. Em inglês a gente só tem 3. E no passado, coisa que no português é um para cada também, em inglês a gente tem só 2. Um usado para o singular e o outro usado para o plural. Agora a gente vai entender o simple past. O que é o simple past? Ele é simplesmente aquele tempo verbal que traz uma ação que aconteceu no passado, que ficou no passado e acabou. Então, vamos para os exemplos. Eu estudei ontem. Eu estudei ontem, o que mudou aqui? O que representa, né, o passado? O verbo, eu estudei. Em inglês, a gente tem 2 formas de mostrar que uma palavra está no passado. A gente tem a terminação ED, e aí ela vai variar um pouquinho de acordo com a palavra, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque o exercício não está pedindo isso. Ou a palavra muda completamente, que a gente chama de verbos irregulares. Esses verbos irregulares, quando a gente está aprendendo inglês mesmo, não existe regra, é só decorando, tá? Mas essa parte de mudança de verbo aqui no passado não é o foco desse exercício. A gente vai focar nesse exercício só em como construir os tempos verbais. Aqui a gente também só está olhando no caso da afirmativa, tá? Então, eu estudei inglês, eu estudei ontem, I studied yesterday. Então, sempre vem o ED no final. Juliette dançou na festa. Tema BBB aí para quem está acompanhando. Juliette danced at the party.
Eles acharam a prova difícil. Aí aqui esse verbo achar muda completamente. They thought the exam was hard. Então agora a gente aprendeu o past continuous e o simple past. Quando que a gente faz a união desses dois tempos verbais? Normalmente, o past continuous e o simple past se juntam porque eu estou trazendo uma ação que estava acontecendo no passado e foi interrompida por uma outra ação. Ou porque eu estou falando de algo que estava acontecendo enquanto uma outra coisa aconteceu. Então, é assim que a gente vai juntar esses dois tempos verbais. E aqui eu trouxe uns outros exemplos em português de quando esses tempos verbais se juntam. Ele quebrou a costela. Quebrou, passado, simples, simple past. Enquanto estava jogando golfe. Jogando, NDO. Então, essa parte daqui é o simple past. Essa parte aqui é o past continuous. E o enquanto é o que está unindo os dois. Ele estava estudando inglês, past continuous, quando recebeu o papel para o filme. Aí, no caso, recebeu aqui é o simple past. Qual palavra que está unindo os dois tempos verbais? A palavra quando. Enquanto, agora aqui vem um outro caso que vem no começo, né? Enquanto ele estava fazendo dieta, ficou doente.